Dei muito trabalho, dei muito trabalho. Mas passou um tempo, eu comecei a ter muita depressão e a raiva continuava. Quando foi um fato assim curioso, eu tomava Rivotril por muitos anos para poder acalmar. Só que como eu era atleta e tomava esses remédios, então na quadra eu não conseguia desempenhar, porque o remédio é para me manter calmo. Então como é que eu ia me concentrar numa quadra sendo jogador de futsal? E nisso comecei a ter depressão, não conseguia desempenhar a minha função, treinar como jogador. Comecei a ter muitas depressões a ponto de começar a procurar muitas outras religiões. Então, tudo que você possa imaginar, eu fui na candomblé, na umbanda, eu fui satanista, que tinha uma namorada que os pais eram, por isso que hoje eu respeito toda a religião, porque existem pessoas boas, então não existe essa guerra que ficam falando aí, entendeu? E a última que eu fui era exatamente cristianismo. Por quê? Porque por eu me prostituía com moças que eram da igreja, então eu falava, como é que eu vou para um lugar onde vai me transformar se eu não vejo uma transformação na vida dessas pessoas, principalmente dessas moças. E eu lembro de um 1993, 94, foi o ano que eu me converti. Meus pais, como todo ano, foram passar com os familiares, e naquele ano eu estava muito depressivo, andando o dia todo na rua, e eu falei para os meus pais, vão na frente, que depois eu vou, mas eu já estava com os pensamentos errados. E eles foram e eu tentei me suicidar. Eu tentei, debaixo de uma ponte na Avenida Radial Leste, me jogar, e foi uma coisa assim que o meu pé não ficou preso, não saía do chão. E eu não entendia, olhando da passarela, e veio uma pessoa, viu aquela cena, me puxou. Começou a conversar comigo e me acompanhou até em casa. Não falou, não, eu estou a pé, eu vou voltar para casa. Não, você não vai. Me acompanhou e eu entrei em casa, me tranquei e comecei a chorar muito. Tirei o telefone do gancho, porque meus pais estavam ligando, porque eu não estava indo. E eu passei ali, foi o meu Natal sem comer nada, ali chorando. E eu falei, Deus, já te busquei em muitos lugares. Então agora, se o Senhor existe mesmo, eu quero sentir tua presença, eu quero ter uma transformação. Foi quando eu lembrei dessa moça que era da igreja, mas eu me prostituía, ela vivia me chamando. Na hora eu falei, vou ligar para ela. Liguei, ela não atendia. Depois eu descobri que ela estava na igreja, passando o Natal na igreja. No dia seguinte eu consegui falar com ela, ela falou, vai ter culto hoje, se você quiser. Era um domingo. Falei, quero sim. E eu fui para a igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, São Paulo, e lá eu senti algo assim que é inexplicável, como todos nós sentimos um dia. Chorava muito, fui muito tocado, e de manhã fui. À noite eu levei meus pais. Meu pai não quis ir, minha mãe foi, e lá ela também se converteu. E antes de conhecer minha esposa, eu e minha mãe sempre caminhou junto. Mas foi assim, eu me converti, me batizei, e desde quando eu me converti, comecei a seguir, eu já comecei a me envolver nos trabalhos sociais da igreja. Entendeu? Aí eu comecei a entender até porque aonde eu caminhava com as pessoas que eu andava, então comecei a trabalhar, tinha um sopão na igreja, a gente ficava sábado a tarde toda fazendo quentinha, colocava nas tigelinhas de alumínio, no isopor e saía para entregar. E no domingo, isso no sábado, no domingo eu ia buscar essas pessoas, dava banho nelas, trocava de roupa e levava para a igreja. Só que ali começou o conflito porque, infelizmente, não queriam aquele tipo de pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito, a gente vê muito isso, né? A igreja ela foi chamada para resgatar, e como é que a gente resgata se a gente repele, né? Exatamente. Eu acho interessante o seguinte, né? Uma tentativa de suicídio, né? Um ex-suicida, agora ele começa a trabalhar resgatando vidas, né?